Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos para mais uma videoaula. E hoje a gente vai dar sequência e dar fim ao tema de Brasil colonial, tudo bem? Então, essa última videoaula vai ser sobre resistências e rebeliões no Brasil colônia. É evidente que há tantas revoltas, há tantas formas de resistência, que eu não consigo colocar tudo isso numa aula só. Então, o que eu fiz? Peguei 3 temas que eu acho fundamental e a gente vai tratar deles aqui mais detalhadamente, tudo bem? São 3 temas que eu acho super importante e são cobrados nos vestibulares. Os 3 são: primeiro, a ideia de resistência dos escravizados a partir da formação dos quilombos. Segundo, a gente vai tratar sobre a Inconfidência Mineira. E, por fim, a Inconfidência Baiana, tudo bem? Então, vamos lá. Qual que é o tema geral dessas revoltas? Principalmente das duas últimas, tudo bem? É intensificado o desejo de autonomia da colônia. E isso é muito importante. Não apenas na parte econômica, mas também na parte política. Por quê? Essas pessoas começam a questionar o peso dos impostos da metrópole, o porquê dessa subserviência, o porquê dessa exploração. Isso afeta tanto o cotidiano das pessoas que é evidente que revoltas vão acontecer, certo? Então, o sentimento de rebelião infiltrou-se em todos os grupos sociais, de diferentes modos e por diferentes razões. Por que eu destaco isso? Para tentar mostrar que não só em determinada camada há o sentimento de revolta. Vão ter revoltas mais elitistas, revoltas com maior participação do proletariado, revoltas com participação dos escravizados. Então, a gente tem que entender essas diferenças. E a gente vai tratar separadamente aqui dessas 3, e vocês vão perceber como é essa pluralidade, tá certo? E, por fim, o próprio pacto colonial passa a ser questionado. Vocês se lembram, porque já assistiram 3 aulas sobre esse tema, do que é o pacto colonial, né? Aquela ideia de que a metrópole está retirando impostos aqui da colônia, a colônia está sempre pagando esses tributos, a colônia só pode vender para a metrópole, só pode comprar da metrópole. Então, a colônia fica aprisionada dentro desse pacto. E é evidente que os comerciantes que estão tentando aqui no Brasil se desenvolver, acumular o seu capital, eles vão se revoltar com isso, tudo bem? Mas a primeira revolta, então, a primeira forma de resistência com que a gente vai tratar é sobre a resistência organizada por parte dos escravizados. Olha o que eu destaquei para vocês aqui no primeiro tópico. Os escravizados tentavam diversas formas de alterar sua condição. Muitos se mutilavam ou tentavam suicídio. Outros tentavam fugir das fazendas, o que era um alto risco para se abrigar em quilombos. Ora, imaginem vocês o que faz, né, uma pessoa recorrer ao suicídio como uma forma de libertação. E era uma prática, não vou dizer corriqueira, não entendam mal, mas uma prática comum. O que eu quero dizer com isso é que muitos relatos a gente tem sobre escravos que tentaram suicídio, tentando sair dessa condição. No segundo tópico aqui, eu coloco que a resistência se dá contra um sistema que oprime em todos os aspectos da vida. A gente já tratou um pouquinho disso nas aulas anteriores, mas eu reforço aqui. O sistema escravista, ele molda a mentalidade das pessoas, ele interfere na relação física, a gente sabe das agressões, dos tratamentos que esses escravos tinham. O escravismo,
é o que molda a forma da economia. Por isso que eu sempre diferencio escravidão de escravismo. Como eu já falei, escravidão existiu em diferentes momentos da história, em diferentes locais, mas o escravismo é diferente. O escravismo colonial brasileiro significa que a sociedade é moldada em torno da escravidão. Ela é o principal caráter que molda a nossa sociedade. Por isso que eu falo que o sistema ele é opressor em todos os aspectos da vida. Tudo bem? O que são esses quilombos, então? Que são, na verdade, formas de resistência dessas pessoas que conseguiam fugir das fazendas. A organização dela era uma comunidade liderada por um chefe. Então, você tinha uma liderança, alguém que coordenava o que iria ser feito. Você tem uma hierarquia dentro do quilombo. A economia polivalente. O que significa polivalente, né? Lembrem, quando a gente fala em monocultura, a gente não está falando sobre o plantio de uma coisa só. Aqui é o contrário. Você precisa plantar e consumir aquilo que você plantar, aquilo que você vai consumir. Então você vai plantar mais de uma coisa. Não dá para plantar só mandioca, certo? Então você tem ali uma agricultura que é polivalente e a economia vai ser baseada na troca dessas coisas que você consegue produzir. A maior parte do que se produz ali vai ser consumido pelo próprio quilombo. Entre os mucambos poderia haver troca, né? Situavam-se normalmente em terras férteis, próximos de rios, né? A gente sabe a importância da hidrografia para qualquer sociedade, então é natural que eles buscassem se instalar nessas regiões. E tinha um forte caráter militar, que vai ser importante para a gente entender o período em que a coroa portuguesa vai tentar dominar o quilombo, vai tentar acabar com os quilombos e vai haver uma resistência armada. Tudo bem? Talvez o maior nome, né? O quilombo mais famoso é o Quilombo dos Palmares. A gente vai falar dele agora. No auge, contou com quase 20 mil integrantes. Tinha um líder religioso e militar, e era aquela pessoa que dominava a cultura ancestral. E suspeita-se que Zumbi, que significa Deus da Guerra, seja um cargo e não o nome de uma pessoa, de um indivíduo. Então, a gente conhece, né, Zumbi dos Palmares como uma pessoa, como um indivíduo, e a gente vai tratar dele aqui dessa forma, porque essa pessoa existiu, mas pode ser que o nome que a gente atribui a ele não seja seu próprio nome, mas sim o nome de um cargo que existia. E aí chega uma questão polêmica, a existência de cativos nesses quilombos. Você não vai encontrar documentações que digam que havia escravidão dentro dos próprios quilombos, mas haviam cativos, ou seja, pessoas que eram aprisionadas ou inimigos, pessoas fugitivas de outros locais que os quilombolas iriam utilizar da sua mão de obra como cativo. Mas fora daquela lógica que a gente conhece como escravidão na sociedade brasileira, que coloca o escravo a partir de uma questão racial, só para a gente diferenciar. Lembra quando a gente tratou daquilo que foi chamado de escravidão na África e aquilo que foi chamado de escravidão no Brasil? E eu diferenciei para vocês que na África essa relação de trabalho era muito diferente da nossa. Tinha a possibilidade de uma escravidão por vontade do próprio sujeito escravizado, tinha a possibilidade do filho de dois escravos serem libertos, algo que aconteceu muito tardiamente no Brasil, só com a lei do ventre livre. Então, o que eu quero dizer é diferente as relações de trabalho que existia na África e que existe aqui no Brasil, mas a gente utiliza o mesmo termo, a palavra escravidão para os dois, mas não é a mesma coisa. Então, dizer que haviam escravos nesses quilombos é um equívoco. A relação era outra. Era muito mais um prisioneiro como se fosse de guerra, por ser alguém inimigo, tá? E isso a gente sabe que acontecia, por exemplo, desde a Grécia Antiga. Havia escravidão de prisioneiros de guerra, havia escravidão de pessoas por dívida, não é? Então é isso que eu estou tentando diferenciar para vocês.
a tentativa de derrubada do Quilombo dos Palmares. A coroa portuguesa decide investir contra o Quilombo, como está aqui no primeiro tópico. Monta, então, uma expedição comandada por Fernão Carrilho. Licença para eu tomar uma aguinha aqui, pessoal. E o Fernão Carrilho, ele vai criar um arraial nas proximidades do Quilombo, até capturar alguns parentes de Gangazumba, que no período, então, era o líder do Quilombo dos Palmares. E a hora que ele tem como reféns os parentes de Gangazumba, ele vai barganhar, vai negociar. Isso vai terminar no Acordo de Cacaú. O que é esse acordo? Olha só, os quilombolas passariam a residir em um mocambo criado pela coroa, e os que tinham fugido para Palmares seriam devolvidos para os seus donos. Então, a coroa iria criar um mocambo legalizado, autorizado, para que essas pessoas pudessem residir ali. Mas aqueles que tinham fugido para Palmares iam ser devolvidos para os seus próprios donos. O acordo, ele dura de 1678 até 1680, dura 2 anos. 1680 é justamente o ano em que Gangazumba é morto. A hora que acontece esse acordo, a gente tem um racha. Alguns ficam do lado de Gangazumba e Zumbi dos Palmares vai tomar outra liderança, que vai contra o acordo. Porque imagina essas pessoas que seriam devolvidas para os seus antigos donos. Elas vão se rebelar, vão contrariar o acordo. Então tem esse racha entre o grupo de Gangazumba e o grupo de Zumbi dos Palmares. A gente chega então na morte de Gangazumba, né, que se dá no ano de 1680. E no mesmo ano o próprio Mocambo de Cacaú é invadido. Ou seja, a coroa portuguesa que tinha assegurado que aquelas pessoas poderiam viver ali, quebram o acordo, rompem o contrato e atacam o Mocambo de Cacaú. Desculpa. Zumbi dos Palmares, junto com seu grupo, consegue permanecer em Palmares. E aí, quem que a coroa portuguesa convoca para acabar com esses que ainda resistem? Convocam os bandeirantes. E lembrem, quem são esses bandeirantes? São mercenários. Eles já tinham lutado lá em Angola contra os holandeses. Aqui no Brasil, estão acostumados a viver entre a mata, são mercenários, e é esse grupo que vai atrás de Zumbi dos Palmares, para a coroa portuguesa. E aí a gente vai ter a guerra final no ano de 1694, que é uma invasão extremamente violenta, é óbvio, mas há resistência militar também do grupo de Zumbi. Essa guerra final se dá na Serra da Barriga, que é onde Zumbi estava refugiado com o seu grupo. Ele ainda consegue fugir, cria um novo Mocambo, mas depois ele é capturado pela delação de um integrante do seu grupo, e aí ele é assassinado e tem a sua cabeça exposta como exemplo, né? E aí, por fim, eu destaco aqui a morte em 20 de novembro de 1696, e o 20 de novembro é tomado hoje como o Dia da Consciência Negra. Então, o Zumbi dos Palmares, principalmente para o movimento negro, ele toma uma proporção muito grande. O simbolismo de zumbi é muito importante, justamente porque o movimento negro tenta resgatar essa história que muitas vezes é deixada de lado, não é contada pela historiografia mais tradicional, ela não se perpetua. O movimento negro tenta, então, resgatar essa história de resistência dos escravizados aqui no Brasil. Então, eles utilizam a data de 20 de novembro, a morte de Zumbi, como o Dia da Consciência Negra. E é importante a gente ressaltar isso, né? Principalmente nessa aula de hoje, a gente vai ver que o Brasil não tem nada desse pacifismo que pregam para a gente. De onde veio essa ideia de que o Brasil é uma terra
pacífica, de um povo gentil. Retomemos lá Sérgio Buarque de Holanda, um povo cordial, né? Mas cordial, que Sérgio Buarque dizia, é de cordes, é de coração. Portanto, é um povo que age a partir das suas emoções, do seu coração, seja para o bem, seja para o mal. Mas a gente precisa quebrar essa ideia de que o Brasil é um país pacífico. A nossa história ela é construída em cima de quase 400 anos de um sistema escravista que tentou explorar ao máximo a capacidade de produzir de um ser humano, utilizando as piores justificativas possíveis, desde uma teológica até econômica. A gente tem que lembrar que o Brasil ele é construído com base em conflitos, em sangue. E por que será que a gente só lembra muitas vezes da parte dos opressores e a gente idealiza os próprios opressores? Vamos lembrar da aula passada quando a gente problematizou a questão dos bandeirantes. Tudo bem? Então, só para finalizar aqui a questão de Zumbi, é muito importante os símbolos, né? A criação dos heróis nacionais para a construção de uma nação. A gente vai ter Tiradentes também do mesmo modo, porque toda nação tenta a criação de seus heróis e a gente tem que problematizar quem está criando esses heróis, quem está construindo a imagem desses heróis. Será que atende a demanda da maior parte da população? Ou será que esses heróis eles são criados para manterem os opressores sempre no local de opressão, para não alterar a ordem da sociedade? A gente vai passar então para o próximo slide aqui e a gente vai começar a falar então da Inconfidência Mineira. Aqui a bandeira para vocês, né? Liberdade ainda que tardia. Vamos lá. A gente já discutiu na aula passada sobre os ideais iluministas. E aqui a gente vai falar da influência do liberalismo tanto na Inconfidência Mineira quanto na Inconfidência Baiana, tudo bem? A ideia de que enriquecimento fácil não se transformou em realidade. Ora, muitos dos que estavam no Brasil estavam em Minas Gerais quando começou aquela febre do ouro, né, o descobrimento das minas. A promessa é de que haveria então um enriquecimento, essas pessoas conseguiriam prosperar. Mas o que a gente vai ver não é essa ideia. As pessoas vão se frustrar então. Mas implementou-se na mentalidade de enriquecimento obsessivo, que favoreceu um clima de competição e individualismo. Primeiro, essa sociedade absorveu a ideia de enriquecimento. Elas acharam que seria possível enriquecer, e depois elas são frustradas, mas já internalizaram esse sentimento de tentativa de acúmulo de capital, de competição, de individualismo. Já em 1720, houve uma rebelião contra os impostos da coroa liderada por Filipe dos Santos. Mas essa rebelião é massacrada, né? Então, e o nosso foco é a próxima rebelião. A de Filipe dos Santos é ainda um aperitivo para a gente do que está por vir, mas já demonstra uma insatisfação da população contra os impostos excessivos de Portugal para o Brasil. As ideias e os fatos ocorridos na Europa chegavam no Brasil e se dispersavam pelo boca a boca. Lembremos que os filhos dos proprietários de terra aqui no Brasil, aquelas famílias mais abastadas, mais ricas, conseguiam enviar seus jovens para estudar lá na França, né? E eles tinham contato com toda a literatura renovada lá, e a hora que voltavam para o Brasil, essas ideias se espalhavam. É inevitável. Por isso a influência do liberalismo nessas revoluções, nessas revoltas, perdão, porque o liberalismo é o que está imperando lá. Se a gente lembrar, é a Revolução Francesa, o grande marco, a grande revolução europeia, que tem como base os ideais libertários. Aí eu coloco alguns pontos fundamentais, né?
Em 751, é publicada a Enciclopédia de Diderot e d'Alembert. A enciclopédia pode ser considerada a materialização dos ideais iluministas. A enciclopédia é a descrição de um monte de verbetes, né, como se fosse um dicionário, só que a descrição desse verbete tinha 2, 3 páginas. E quem escreviam eram os grandes intelectuais da época. Nesse caso, os grandes intelectuais franceses. Voltaire vai participar, o próprio Diderot vai escrever, d'Alembert, eles vão compilar todas essas definições. E a gente considera, então, a enciclopédia como a materialização dos ideais iluministas. Depois a gente vai ter aqui a independência dos Estados Unidos em relação à Inglaterra, no ano de 1776. E a gente sabe o que isso vai significando aqui para o continente. Os ideais de libertação vão se espalhando. Se as pessoas aqui no Brasil percebem que aconteceu lá nos Estados Unidos, também é possível que aconteça aqui. Mas que fique claro, a Inconfidência Mineira ela não vai ter um caráter de independência. Ela tem um caráter regional. As lutas se dão para a região de Minas Gerais. Próximo passo, então, é a Revolução Industrial na Inglaterra a partir da metade do século XVIII. Então, está mudando a forma de se produzir. Os países vão passar a se industrializar. Começa com a Inglaterra, mas depois isso vai se espalhando pelo norte da Europa, né, e vai se disseminando por toda a Europa. Lembrando que o Brasil não podia ter a produção de manufatura, né? E aí, o maior fato, então, em questão de simbolismo, que é a Revolução Francesa de 1789. Essa luta que coloca os burgueses no domínio da França. Esse slide aqui é principalmente para quê? Para mostrar para vocês essas mudanças que estão ocorrendo em todas as partes do mundo, né? Aqui é França, Estados Unidos, a Inglaterra, e aí eu retomo a França, ou seja, a mudança está em jogo, o processo está acontecendo. É inevitável que o Brasil fique de fora dessas mudanças. Tranquilo até aqui? Beleza? Está dando para pegar essa ideia, o que eu estou tentando falar? Qualquer coisa vocês comentam, podem expor a opinião de vocês. E aí, quem eram então os conspiradores? Participação efetiva da elite mineira, que tinha acesso aos conteúdos iluministas. Não vai confundir aqui com Illuminati, viu? Eu sei que sempre tem uma conspiração assim, já gosta dessas coisas. Iluministas, a gente está falando de um movimento filosófico, tudo bem? De uma fluência das ideias. Eu destaquei aqui que é uma participação efetiva da elite. A Inconfidência Mineira tem esse caráter, ela é muito mais elitista. Cláudio Manuel da Costa é um dos principais nomes. Joaquim José da Silva Xavier, como todo mundo conhece, o famoso Tiradentes. E só para exemplificar para vocês aqui como essas pessoas de fato tinham acesso, eu peguei o diploma de filosofia do José Álvares Maciel, que era um outro integrante da Inconfidência Mineira. Ele conseguiu, então, o seu diploma de filosofia. Vocês podem acompanhar aqui, ó, que José Álvares Maciel, filho de quem? José Álvares Maciel era de uma criatividade única nessa época, natural de Vila Rica, Minas Gerais, e aqui na frente vai falar bacharel na Faculdade de Filosofia. Então, eu peguei essa fonte primária para vocês para demonstrar que, de fato, essas pessoas que participam da Inconfidência Mineira, elas têm uma condição melhor de vida, elas têm acesso às ideias que estão se propagando na Europa. E o principal fato, então, vamos lá, ó. Em julho de 1788, toma posse como governador Luiz Antônio Furtado de Mendonça, que é o Visconde de Barbacena.
cai uma bomba no colo dele, porque ele é o responsável por implementar a derrama. Vocês lembram o que é a derrama? É aquele imposto para completar a cota anual, caso o Brasil não tivesse atingido. O Brasil tinha uma cota anual para passar para Portugal. Caso não conseguisse, a derrama seria utilizada, o confisco, né, de ouro de parte da população, para completar essa cota. Então, isso é uma das últimas gotas para o processo da Inconfidência Mineira. E aí, se você acha que delação é coisa recente, acha que começou com a... Bom, não pode falar. É melhor não vamos entrar nesse mérito. Mas não, delação não é coisa recente. Joaquim Silvério dos Reis denunciou a conspiração ao Visconde de Barbacena. Sempre tem um. A derrama foi suspensa e um forte esquema repressivo foi montado. Então, na hora que ele viu que a casa ia cair para ele tira o time de campo, fala, não, vamos suspender a derrama aqui que o pessoal, né, não está gostando, o pessoal está ficando cabreiro, e monta um esquema repressivo para combater essas pessoas que estão conspirando contra o governo. E aí a gente já sabe como isso termina. Tiradentes é o único que é morto, né, condenado à forca, justamente o mais pobre do grupo. Isso no Brasil é de praxe, né? E a gente vai ter os retratos dele, de Oscar Pereira da Silva, em 1922. Vejam que essas construções são sempre posteriores. E o quadro de Pedro Américo, de 1893, que isso aqui já vem quase no cabeçalho dos vestibulares, né? Todo ano aparece essa imagem em algum vestibular, aquela ideia de que ele tenta representar como se fosse um esboço do Brasil, né, com o corpo de Tiradentes, porque ele se torna, então, um herói nacional. Mas por parte de quem, né? É o que eu sempre tento reafirmar aqui. A construção dos heróis, ela é sempre um bom tempo depois dos fatos que eles fizeram e tem sempre um interesse por trás. Como eu falei, a necessidade de uma criação de um herói nacional para você criar uma coesão, ela é fundamental. E aí eu destaco que nós devemos historicizar a criação dos heróis, não para diminuir seus feitos, mas para compreender os interesses daqueles que criam sua imagem. Historicizar é colocar no tempo, é entender aonde se deu a criação dessa pessoa como herói, por quem se deu, qual a intenção que ela tinha. E como eu falei, não é para a gente diminuir os feitos dos nossos heróis nacionais, mas é preciso estar atento para sacar qual que era a intenção daquela pessoa que construiu essa imagem. Beleza? A gente chega na última parte agora da aula. Força, guerreiros, força, guerreiras, a gente consegue. Eu sei que não é o assunto mais adorável de todos, mas eu particularmente acho bem interessante, acho bem legal. E a gente vai falar agora, então, da Inconfidência Baiana, também conhecido como a Revolta dos Alfaiates. Vamos lá. Pobreza e opressão. Na segunda metade do século XIX, Salvador contava com cerca de 40 a 50 mil habitantes, a maioria dos quais pretos e mulatos. Concentração de renda entre alguns comerciantes e senhores de engenho, somada à política repressiva e expoliativa da metrópole, causava descontentamento entre os mais desfavorecidos. Então, a gente tem uma sociedade majoritariamente parda e preta, como eu destaquei no primeiro slide, e a desigualdade social, isso estava escancarado. As ideias que vão surgir, então, contra essas questões. É fundada a loja maçônica Cavaleiro da Luz, em Salvador, em 1797.
A gente sabe a importância que as lojas maçônicas, a maçonaria tem na história brasileira. E é com essa fundação que eles vão começar, então, a propagar também os ideais de libertação, aquelas ideias iluministas. A mesma coisa que aconteceu em Minas Gerais vai se reproduzir aqui. Ó, padres intelectuais se uniram em torno das ideias liberais, essas pessoas que têm acesso, né, têm mais estudo, e eles começam a espalhar panfletos por Salvador em 12 de agosto de 1798. Nesses panfletos, eles tentavam deixar claro que a revolta aqui era uma revolta muito mais popular do que foi a da Inconfidência Mineira, que tinha um caráter mais elitista. Aqui, a gente tem uma heterogeneidade muito maior. Esses panfletos vão sendo espalhados e vai ser reprimido pelo governo. O que eles defendiam? O fim da escravidão, primeira coisa. A Inconfidência Mineira não tinha nada a ver com o fim da escravidão. Tá? Façam essa diferenciação. A instalação da chamada República Baianense, então, novamente, é uma ideia de independência regional. Não tem caráter nacional. Novamente, uma coisa que sempre cai nas questões de vestibular. Tudo bem? E a liberdade de comércio, porque essas pessoas estavam cansadas da exploração da colônia, que falava como se deveria comercializar, com quem se deveria comercializar, o que deveria. Então, são esses ideais que movem essas pessoas nessa revolta. Novamente, a gente sabe que isso vai ser abafado, não vai chegar a se concretizar. Tanto a mineira quanto a baiana, que elas ficam no campo aí das ideias, começam a se propagar, mas não tem uma realização de fato. E eu trouxe para vocês aqui o rosto, né, as ilustrações que fizeram de Lucas Dantas, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga e João de Deus. Esses eram pardos e negros, foram os condenados à forca. E aqui, ó, o grupo era etnicamente heterogêneo e de caráter popular. Por que etnicamente heterogêneo? Porque a gente tinha pretos, pardos, brancos. Tinha um caráter popular, porque não era só uma camada da população. Isso tinha para trabalhadores liberais, comerciantes, mas para pessoas também mais bem abastadas, que eram donos de jornais, filósofos. Mas não era igual em Inconfidência Mineira, que majoritariamente era elitista. Essa não. Você tem pessoas de diferentes camadas da sociedade. As penas foram variáveis, assim como foi também na Inconfidência Mineira, né? E os integrantes da imagem foram condenados à forca. Isso que eu já falei para vocês, me desculpa. E eu trago um último slide para vocês, que é do Cipriano Barata. Ele que era cirurgião, filósofo, jornalista e político brasileiro, foi um dos principais nomes da Inconfidência e integrava a maçonaria. Lembra que a gente falou aqui atrás da maçonaria Cavaleiro da Luz? Era essa loja maçônica que o Cipriano Barata participava. Ele foi preso, mas logo depois ele foi solto, coisa de 2 anos, eu não me recordo agora. E posteriormente ele participou da Revolução Pernambucana e da Confederação do Equador. Então, aqui é um exemplo de um cara mais de alta classe, mais bem abastado, com estudos fora, redator de jornal, que participou também dessa Inconfidência. Então, eu vou fechar com vocês aqui. Esse é o último slide. Vou tentar me ampliar um pouquinho. Rapidinho eu já vou fechar com vocês. O que eu quero destacar, então, no estudo de Brasil colonial, as revoltas são múltiplas, como eu falei, e a gente não consegue abranger todas aqui. Eu trouxe as que são mais importantes. A Inconfidência Mineira e a Baiana, que são parecidas em alguns aspectos e representam essas ideias iluministas que começam a chegar aqui no Brasil. Chegam principalmente pela elite, como a gente falou, mas ela acaba depois se espalhando.
E o outro aspecto que eu tentei trazer é a resistência dos escravizados aqui no Brasil. Porque às vezes a gente cria um estereótipo na nossa cabeça também de que esses negros, eles eram, por serem objetificados na época, eles também não tinham nenhuma ação. Então, assim, até que ponto a tentativa de objetificá-los dava certo, né? Isso tem um longo debate historiográfico, é claro que eu não vou entrar aqui, mas para o que a gente precisa, para as provas de vestibulares, e minimamente para a gente pensar na nossa sociedade atual também, né? É entender esse processo de resistência negra que existiu e a criação dos nossos heróis. E aí sim vale a gente ressaltar, né? Talvez tenham heróis de fato que representem o povo, que representem a maioria, e não só os opressores. Bom, eu agradeço mais uma vez por vocês estarem comigo aqui nessa videoaula. Qualquer dúvida, vocês já sabem que tem como me enviar. Espero que fiquem todos bem e um forte abraço.